Meus irmãos, nós vamos continuar nossa série de mensagens em 1 Timóteo, capítulo 1. Originalmente, eu não pretendia pregar esse sermão hoje, porque hoje nós teríamos o batismo de nossa querida irmã Alice. A irmã Alice já está bem, ela já saiu, ela estava aí no hospital, né? Como vocês sabem, ela já está bem, mas eu recomendei que ela ficasse de repouso hoje, porque ela saiu ontem, teve alta ontem, e como hoje poderia estar muito frio, por uma consideração à saúde dela, nós decidimos adiar. Mas nós vamos agora para 1 Timóteo, vamos continuar nossa série de mensagens, aprendendo a buscar ao Senhor. Nós vamos para a parte 25. Parte 25, nós vamos continuar em 1 Timóteo, e o título de nossa mensagem é A Lei e o Evangelho. A Lei e o Evangelho. Vamos ler do verso 1 até o verso 17. Nós lemos esse texto semana passada, mas hoje nós vamos continuar da parte que a gente não comentou. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, nós temos visto, nós estamos estudando aqui esse primeiro capítulo de 1 Timóteo, porque nós estávamos lá em Apocalipse, e nós vemos que no Apocalipse, Jesus, ele manda mensagens para as igrejas que haviam na Ásia, e nesta mensagem ele adverte a igreja de Éfeso, que eles estavam se esfriando, eles estavam deixando o primeiro amor. E nós vimos que o primeiro amor era aqueles velhos tempos em que
a igreja de Éfeso era mais preocupada com a doutrina de Cristo. E em sua preocupação, em sua perseverança na doutrina de Cristo, eles tinham rejeitado os falsos mestres, eles tinham rejeitado os falsos apóstolos. E nós vimos que essa época em que a igreja tinha rejeitado os falsos mestres, que eles eram perseverantes e não aceitaram nenhuma outra doutrina, era o tempo em que o evangelista Timóteo foi até Éfeso a mando de Paulo para botar ordem na casa. Então é isso que a gente está lendo aqui. Timóteo foi para Éfeso para acabar com a festa dos falsos mestres e mandar todo mundo parar de ensinar mentira e refutar todos eles e provar que todos eles eram mentirosos. É isso que Timóteo foi fazer lá. Então, com isso, nós temos aprendido, a partir dessas cartas à igreja do Apocalipse, que nem todas as igrejas do mundo é tudo a mesma coisa. Tem gente que acha que toda a igreja é igual. No Apocalipse, nós aprendemos que não. No Apocalipse, nós aprendemos que a qualidade da igreja, se vai ser uma igreja melhor, se vai ser uma igreja pior, depende de quanto essa igreja está próxima de Jesus, que é o sumo sacerdote que está presente no meio dos castiçais no dia do Senhor. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais uma igreja se aproxima de Jesus, mais ela vai ser um castiçal fiel que vai iluminar muitas pessoas. Quanto mais uma igreja se afasta de Jesus, mais vai se corrompendo e vai se conformando ao mundo e vai perdendo a sua luz. E isso se aplica tanto à igreja quanto à sua vida individual. Quanto mais todos os cristãos são iguais, a Bíblia não diz que todos são iguais. A Bíblia diz que alguns são mais santos, outros são menos santos, uns estão prostrados, outros estão de pé, uns têm mais sabedoria, outros têm menos sabedoria, uns oram mais, outros oram menos. E o quanto que a gente está, o que determina isso é o quanto que você está firmado na doutrina de Jesus, nas palavras de Jesus, no ensino de Jesus. É isso que determina o como que você vai estar. E aqui o apóstolo Paulo, depois de dizer no verso 3 que Timóteo advertisse aos falsos mestres que não ensinassem outra doutrina, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, entre os versos 5 e o verso 17, o apóstolo Paulo vai apresentar resumidamente aquilo que é a doutrina de Cristo. Ele vai apresentar um resumo da doutrina de Cristo. Se a gente perguntar o que é a doutrina de Cristo, nós temos entre os versos 5 e o verso 17 um breve resumo. E nós vamos ver aqui agora que a doutrina de Cristo, se vocês querem entender qual é o ensino de Cristo, o que Jesus ensinou, a doutrina de Cristo, ela divide-se em duas partes principais. Duas partes principais. Se você ler os evangelhos, vocês vão ler, por exemplo, lá no início de Marcos. No início de Marcos existe um resumo da doutrina de Jesus. Volte lá em Marcos capítulo 1 para vocês verem. Marcos capítulo 1. Vamos ver a partir do verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então preste atenção nisso daqui. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando o evangelista Marcos, ele diz que foi isso que Jesus pregou, ele não está dizendo que estas palavras eram as únicas palavras do sermão de Jesus. Ele não está dizendo, Jesus pregou, dizendo arrependei-vos e crede no evangelho. Aí você fala, legal, esse sermão aí só teve duas frases, 3 frases. Não. O que ele está apresentando aqui é um resumo da pregação de Jesus. Se você fosse resumir a pregação de Jesus, o resumo da pregação dele seria: arrependei-vos
e crede no Evangelho. E eu quero mostrar para vocês que em 1 Timóteo 1, pode voltar, em 1 Timóteo 1, essas duas partes, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependimento e fé, elas são as duas partes principais da doutrina de Cristo, de modo que todas as outras coisas que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, pode se encaixar nestas duas categorias, arrependei-vos e crede no Evangelho. Outra forma de falarmos dessas duas partes da doutrina de Cristo é que a doutrina de Cristo contém a doutrina da lei e a doutrina do Evangelho. A doutrina da lei e a doutrina do Evangelho. Ou seja, a doutrina de Cristo pode tudo que Cristo ensinou, tudo que ele falou no Sermão do Monte, no sermão profético, nas parábolas, nos debates com os fariseus, tudo que ele ensinou, falou, debateu, defendeu, pode ser encaixado, ou ele estava ensinando a lei, ou ele estava ensinando o Evangelho. E alguém pode perguntar, tudo que Jesus ensinou não é o Evangelho? E a resposta é não. Nem tudo que Jesus ensinou faz parte da doutrina do Evangelho. Nós temos o costume de chamar tudo de Evangelho. Evangelho isso, Evangelho aquilo, mas no ensino de Cristo, Evangelho tem um significado específico e refere-se a uma parte específica do que ele ensinou. E é isso, a confusão. Quando você mistura lei e Evangelho e diz que as duas coisas são a mesma, você vai cair na confusão, uma das confusões que Paulo condena dos falsos mestres. Então, preste atenção no que eu vou estar falando, que a gente vai explicar isso agora. Eu não estou dizendo que a lei de Deus não é importante, eu estou dizendo que a lei de Deus não é a mesma coisa que o Evangelho. As duas coisas fazem parte da doutrina de Cristo, mas elas não são a mesma parte. São duas partes diferentes, e é isso que nós vamos ler agora em 1 Timóteo 1. Em 1 Timóteo 1, dos versos 5 até o verso 11, Paulo está explicando e definindo a doutrina da lei. E a doutrina da lei é equivalente ao arrependei-vos. A doutrina da lei é equivalente ao arrependei-vos. E a gente vai ver por quê. Mas ele vai explicar a doutrina da lei dos versos 5 ao 11. E dos versos 12 a 18, ele vai explicar a doutrina do Evangelho. Então, 5 ao 11, a doutrina da lei, arrependei-vos. 12 ao 17, crede no Evangelho. Vamos começar, então, vendo a doutrina da lei dos versos 5 ao 11. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, ele vai dizer aí qual é o fim do mandamento. Qual é a finalidade do mandamento? E eu quero que vocês lembrem aqui que, conforme as sãs palavras de Jesus Cristo ensinou que a lei de Deus, a lei de seu Pai, é uma lei de amor. A lei de Deus é a lei do amor, de forma que tudo o que Deus exige de nós e nada além, tudo que Deus exige de nós em sua lei é que nós amemos. Você já parou para pensar que nós cristãos somos livres para fazer tudo e absolutamente tudo, desde que seja feito com amor? Tudo o que é feito com amor, você não é só permitido por Deus a fazer, mas você é ordenado a fazer. É só isso, é só amar. E a lei de Deus é uma explicação do que é o amor. A lei de Deus vai te explicar o que é amar, porque nós, como débeis, nós, como corrompidos, nós, como pecadores, não entendemos o que é amor. E muitas coisas que nós chamamos de amor, não é amor. Então, a lei de Deus é a escola do amor e você é livre para fazer
tudo na sua vida que você quiser e que vier ao seu coração, desde que você faça em conformidade com a lei de Deus, que é a lei do amor. E muitas coisas que nós chamamos de amor não é realmente amor. Então, por isso que a lei de Deus é tão importante, mas ela é importante. Para você entender por que ela é tão importante, você tem que entender o fim dela, a finalidade dela. O fim do mandamento é o amor. A finalidade dos mandamentos de Deus é te ensinar o que é amor. Então, se você está lendo os mandamentos de Deus, você está estudando os mandamentos de Deus, você está se tornando uma pessoa mais odiosa, mais insuportável, mais terrível, então você está caindo na armadilha do verso 7. Porque no verso 7, Paulo vai falar daqueles que querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que falam. Então tem aqueles que acham que estão ensinando os mandamentos de Deus, que acham que estão ensinando a lei de Deus, mas na verdade eles não fazem ideia do que eles estão falando. Eles estão falando besteiras, eles estão falando absurdos, estão falando heresias. Por quê? Porque a lei de Deus, entendida em seu contexto original, com o sentido original, ele conduz as coisas do verso 5. O mandamento de Deus, com o seu sentido real, conduz ao quê? Ao amor de um coração puro, a uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, se você quer saber se você está caindo na armadilha daqueles que dizem ser mestres da lei e não entendem nem o que dizem nem o que fazem, você tem que se perguntar, em primeiro lugar, se você é um estudioso da lei de Deus, e em segundo lugar, se em seu estudo isso está conduzindo você a ser uma pessoa mais amorosa e mais cheia de fé autêntica, e não uma fé fingida, mas uma fé autêntica. E nós vemos isso até hoje. Tem muitos que se dizem mestres, mas são, na verdade, os corruptores do amor e da verdadeira fé. Só que aí no verso 8, Paulo vai dizer, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Deixa eu avisar para você, advertir você, sobre o entendimento que muitos têm desta palavra lei. Tem muita gente que crê que o Velho Testamento é a lei e o Novo Testamento é o Evangelho. Então, a lei é para o Velho Testamento e o Evangelho é para o Novo Testamento. Esse entendimento é falso, é errado. A lei existe nos dois testamentos. E o Evangelho também existe nos dois testamentos. O Evangelho está presente no Velho Testamento também. E a lei está presente no Novo Testamento também. Então, lei e Evangelho são as duas partes da doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo está presente nos dois testamentos. Aí você fala, qual é a prova disso? Nós, em primeiro lugar, vemos aqui que a lei está presente também no Novo Testamento, porque no verso 8, Paulo diz, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. E no verso 11, ele vai dizer que esta lei que é boa e que tem que ser usada legitimamente, ela é conforme o Evangelho da glória de Deus. No verso 11. Então, ensinar que a lei não tem utilidade para o tempo do Novo Testamento não é uma doutrina de Cristo. Não é uma doutrina de Cristo. E ensinar que o Evangelho não faz parte do Velho Testamento também não é uma doutrina de Cristo. Vou dar um exemplo para vocês. Abra em Gálatas. Capítulo 3, verso 8. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Vocês estão vendo que o evangelho foi anunciado a Abraão. Quando que o evangelho foi anunciado a Abraão? Quando foi dito a ele, todas as nações serão benditas. Então vocês estão vendo que o evangelho aqui foi anunciado a Abraão. Aí você vai falar, eu nunca vi essa palavra evangelho no Velho Testamento, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, a palavra evangelho é no grego. E o que significa essa palavra evangelho? No grego, significa boas novas, boas notícias. E essa palavra aparece no Velho Testamento? Boas novas, boas notícias? Sim. Você vai ver várias vezes lá. Pregar as boas novas, pregar as boas notícias. Então, o evangelho foi pregado no Velho Testamento, vocês viram aí, a Abraão. E tem várias passagens do Velho Testamento que você lê sobre o evangelho. Eu vou mostrar outra aqui, ó, Naum. Abra no livro de Naum. Naum é um dos profetas menores. Um dos profetas menores. Ele vem antes de Abacuque e depois de Miqueias. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu quero que vocês prestem atenção só numa palavra. Naum, capítulo 1, verso 15. Eis sobre os montes do que traz, eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Naum, capítulo 1, verso 15. Está vendo a expressão aí, boas novas? Essa é a palavra aí, é evangelho. Os que anunciam, os que traz o evangelho. Agora, abre em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 15. A gente leu Naum 1,15 e agora nós vamos ler Romanos 10. 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, quando ele diz como está escrito, você vê que ele está citando Naum, capítulo 1, verso 15. É a mesma coisa, só que a palavra boas novas, aí está a palavra evangelho. Então, pode voltar para 1 Timóteo. O que eu estou mostrando para vocês, é que no Novo Testamento existe lei e evangelho, leis boas novas, e no Velho Testamento existe lei e evangelho, lei e boas novas. E aí, no verso 8, então, no verso 7, Paulo diz que existem os falsos mestres que distorcem, que corrompem a lei, mas existem os verdadeiros mestres, no verso 8, como o próprio Paulo, como o próprio Timóteo, que ensinam a lei corretamente. E aí a gente precisa perguntar, então, qual é a forma errada de ensinar a lei e qual é a forma correta de ensinar a lei? Nós não vamos adentrar aqui em todas as formas erradas, porque hoje eu quero focar na forma certa, mas uma das formas erradas de ensinar a lei é quando você ensina que a lei cerimonial continua a vigorar. Quando você ensina que a lei cerimonial continua a vigorar, você, na verdade, está ensinando a lei cerimonial erroneamente. Por quê? Porque se eu ensinar para você que a necessidade, por exemplo, de sacrificar animais, ela continua a existir até hoje, eu vou estar corrompendo essa lei. Eu vou mostrar como que eu estou corrompendo. Por quê? Porque esta lei, em seu contexto original,
ela tinha como objetivo representar a obra de Jesus, o sacrifício de cordeiros. Se eu disser que mesmo depois que Jesus foi sacrificado, você tem que continuar sacrificando cordeiro, eu estou corrompendo o sentido original dessa lei. Então, se eu continuar a sacrificar cordeiro agora, pode trazer atrás, traga um cordeiro para eu sacrificar aqui. Se eu fizer isso aqui, não é que eu estou seguindo a lei nesse aspecto. Eu estou corrompendo a lei nesse aspecto. Por quê? Porque o objetivo original dessa lei era representar Jesus. Se eu continuar fazendo isso depois que Jesus veio, o que eu estou dizendo é que essa lei não era para representar Jesus. E se não era para representar Jesus, então era para quê? Era só para matar um animal do nada? Se essa lei era simplesmente a morte de um animal sem nenhum significado relacionado a Jesus, então era uma lei inútil. Eu estou tratando a lei como inútil. Qual é a utilidade de sacrificar um cordeiro se não é para representar Jesus? Da mesma forma, se eu colocar aqui na igreja uma arca, a arca da aliança, eu não estou cumprindo a lei da arca, eu estou a corrompendo. Porque Jeremias diz que aquela arca é até quando viesse Jesus, no tempo do Novo Testamento, porque ela representava Jesus. E quando você já tem Jesus, você não tem que ter mais ela. Então, eu não estou cumprindo a lei dessa forma, eu estou a violando. Porque se a arca continua depois de Jesus, eu estou desvinculando aquela arca de Jesus, porque não, ele vir ou não vir não faz diferença. Por isso que Paulo adverte, olha, existem aqueles que parecem, que querem, que dizem ser mestres da lei, mas na verdade eles estão ensinando bobagens, porque eles não entendem a lei. Eles não entendem aquelas cerimônias, eles não sabem o que a arca significa, eles não sabem o que o templo significava, eles não sabem o que o sacrifício significava, eles não sabem o que a circuncisão significava, e por isso eles continuam querendo praticar essas coisas, mesmo depois que Jesus veio, porque eles não sabem e não entendem o que estão falando. Eles leem a lei, mas eles não entendem. Porque quando eles fazem essas coisas, depois que Jesus veio, eles mostram que eles não sabem o que essas coisas sempre significaram, que era tudo sobre Jesus. Era tudo sobre Jesus. Para que era a arca no templo? Só para ter um pedaço de ouro ali? A arca era uma representação de Jesus. Então, esse é um tipo de corruptor das leis de Deus. É aqueles que desvinculam as leis cerimoniais de Jesus e por isso continuam a praticá-las depois que Jesus já veio. Hoje em dia ainda existe isso. Vou te dar um exemplo de quem não entende a lei. Os que continuam a deixar de comer animais imundos. Oh, não vou comer carne de porco. Ah, por que não? Por causa de Levítico 11. Parabéns, você acabou de provar que você não entende nada do que está escrito em Levítico 11, porque você leu Levítico 11 e não entendeu a relação de Levítico 11 com o templo. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nada do que está escrito em Levítico. São impostores, falsos mestres. Todos os que proíbem você de comer carne de porco são falsos mestres. Porque eles não entendem a lei em seu contexto original e inventam um significado novo para aquelas leis que não era o sentido original. Mas além das leis cerimoniais, ou seja, além das leis que tinham um significado e um caráter simbólico, existem as leis morais, que eram as leis feitas para ensinar o que é certo, o que é errado. Então, por exemplo, a lei da morte do cordeiro não era uma lei moral.
Porque a morte do cordeiro, que você tinha que matar um cordeiro, tinha como objetivo te ensinar algo sobre a obra de Jesus. Não é para te ensinar sobre moral. Mas a lei que diz não matarás está te ensinando algo que é moral. Por isso que Paulo diz no verso 9, vamos prestar atenção no verso 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então aqui, o apóstolo Paulo, no versos 9 e 10, ele está citando os 10 mandamentos. Ok? O apóstolo Paulo, nos versos 9 e 10, ele está citando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo da lei moral. Os 10 mandamentos são o resumo da lei moral. Deixa eu dizer algumas coisas sobre isso aqui, antes de a gente comentar mais. Mas talvez você tenha lido e falou assim, eu não vi os 10 mandamentos aqui, Bom, presta atenção no que ele diz, sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Então, o que ele está dizendo aí sobre a lei? Ele está dizendo que a lei não foi dada para pessoas perfeitas. A lei foi dada para pecadores. É a primeira coisa que você tem que entender sobre a lei, que a lei foi dada para, uma das primeiras coisas, foi dada para pecadores. Por que isso é importante? A gente vai ver que isso tem a ver com o Evangelho. Mas para pensar. Se Adão não tivesse caído, se Adão não tivesse pecado, seria necessário Deus explicar para Adão, Adão, você não pode adorar aquele pedaço de árvore ali. Ou você não pode matar a sua mulher. Essas explicações, Deus não precisaria dar. Porque Adão cumpriria essas coisas naturalmente, ele seria bom. Então, sempre que Deus precisa explicar algo e dizer isso daqui é errado, é porque nós, como pecadores, não saberíamos se ele não tivesse explicado, porque nós somos cegos. Então, você lê, por exemplo, Levítico 18. Aí lá em Levítico 18, está escrito assim, a mãe não pode se relacionar sexualmente com o filho. Aí você pergunta, qual é a necessidade de Deus dizer isso? Porque existem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso no mundo. Então a lei, ela não é feita para o justo. O justo, o perfeito, não precisaria saber disso. Não precisaria, melhor dizendo, ser informado sobre isso. Ou deixa eu dar um exemplo mais específico. Teve algum momento que, se você não comete esse pecado, parentes um com os outros, teve algum momento que alguém teve que dizer, não se relacione com o seu pai. Aí você falou, tá, até agora eu estava fazendo isso. Tomara que não tem ninguém aqui. Mas você sabe que existem pessoas que precisam saber disso. Então a lei, ela é dada para o verso 9, injusto. Porque quem tem que saber dessas proibições são aqueles que a praticam. A lei, portanto, não é uma doutrina para os perfeitos, mas é uma doutrina de arrependimento. Porque na lei, Deus está ensinando quais são as coisas das quais você precisa se arrepender. Na lei, Deus está explicando, você precisa se arrepender disso, você precisa se arrepender daquilo. Porque o injusto, o obstinado, ele é cego, ele não sabe diferenciar entre o certo e o errado. A doutrina dos 10 mandamentos, portanto, a lei moral, a lei de Deus que é moral,
A doutrina dos 10 mandamentos é uma doutrina de arrependimento. E é por isso que você vai ver nos evangelhos, pode ler os 4 evangelhos, como é que Jesus ensina as pessoas a se arrepender. Ele explica os 10 mandamentos. Se você for nas partes em que Jesus ensina o arrependimento, ele está ensinando os 10 mandamentos. Então, no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus explica, Jesus, no Sermão do Monte, fala assim, vocês ouviram qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Só que os fariseus, Jesus vai falar no Sermão do Monte, estou resumindo o que ele falou, os fariseus que querem ser mestres da lei e não entendem nem o que dizem nem o que falam, eles mentem para você, eles distorcem a Bíblia, porque eles não te ensinam que o adultério também é no coração. Eles distorcem a lei e os profetas, porque eles não te avisam que quando você tem uma fantasia no coração, você também está adulterando, não precisa ir para a cama. O que Jesus está fazendo quando ele explica isso? Ele está ensinando como que o adúltero tem que se arrepender, do que ele tem que se arrepender. Quando Jesus diz no Sermão do Monte, ele fala, vocês ouviram falar que existe o não matarás? Não matarás, 6º mandamento, mas os fariseus, falsos mestres corruptos, eles não te ensinam que matar também é com a língua. Que você mata uma pessoa quando você, com a sua língua, fala palavras de morte. É o que Jesus ensinou no sermão. Então, Jesus, por todo o seu ministério, Jesus vai explicando os 10 mandamentos, e isso é a sua doutrina de arrependimento. E Jesus vai explicar também, vocês sabem que não pode adorar ídolos, mas quando vocês vão para a sinagoga para querer aparecer, para dizer que vocês dão esmola, vocês têm um ídolo que é vocês mesmos, vocês se idolatram. Porque vocês dão esmolas, não por amor aos pobres, mas para mostrar para as pessoas, para aparecer para as pessoas. Isso é idolatria, violação do 1º mandamento. Que você está adorando a si mesmo. E quando vocês jejuam, e vocês querem falar para todo mundo que vocês estão jejuando, olha só como que eu sou incrível, eu jejuo muito. E Jesus fala, jejua entre você e Deus. O jejum entre você e Deus não é para falar para todo mundo que você é muito religioso. Jesus está ensinando o 1º mandamento. Isso é o 1º mandamento. Não tenha outros deuses, nem você mesmo, que quer ser o centro de tudo, girar tudo em torno do seu umbigo. Isso é idolatria. Então, os 10 mandamentos, aí que vocês têm que entender, eles não existem na Bíblia somente em Êxodo 20. Os 10 mandamentos, eles fazem parte da estrutura da própria criação. Os 10 mandamentos existem desde o princípio do mundo e até o fim do mundo vai continuar existindo. Os 10 mandamentos não foram dados por Moisés. Eles foram revelados por Moisés naquele contexto. Qual a diferença? Quer dizer que não foram dados, eles sempre existiam. E Moisés repetiu, porque naquele momento eles estavam saindo da escravidão do Egito e tinham se esquecido. Ou por acaso Caim não foi culpado de homicídio quando ele matou Abel? Ao 6º mandamento. Ou por acaso a serpente não foi culpada de mentira quando ela mentiu para Eva? Ou por acaso Raquel não foi culpada de idolatria quando ela roubou as imagens de escultura de seu pai, a esposa de Jacó? É o 2º mandamento. Todos os mandamentos estão presentes em todas as eras, porque os mandamentos, eles refletem a estrutura de como Deus criou o mundo para ser. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso que é pecado matar. Deus é a própria verdade, por isso que é pecado mentir. Deus é espírito, por isso que é pecado fazer imagens.
Só existe um Deus, por isso que não pode adorar outros. Os mandamentos, eles não são arbitrários. Os mandamentos, eles refletem a própria realidade das coisas como elas são. Então você está vendo Paulo explicar aqui, que a lei de Deus, quando Deus precisou revelar a lei, isso pressupõe que existe pecado. Quando Deus precisou falar lá com Moisés, não pode adorar outro Deus, isso pressupõe que existem idólatras. Se não existisse idólatras, Moisés não precisaria, vem aqui pessoal, vou explicar para vocês. Não existiria idólatras. Aí não precisaria ter essa lei. Agora preste atenção na ordem das coisas aqui, Eu vou ensinar uma parte aqui, Tá vendo aí? Parricidas, verso 9. Parricidas, matricidas, homicidas, fornicadores, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros. Veja bem, parricida, marricida, quinto mandamento. Homicida, sexto mandamento. Fornicadores, sodomitas, sétimo mandamento. Roubadores de homem, oitavo. Mentirosos, nono. Perjuros, também é nono. Então, se você prestar atenção, as coisas que Paulo está citando, ele cita na ordem de Êxodo 20. Na ordem. Ele não repete, não matarás. Mas quando ele fala homicida, ele está falando sobre isso. Não é coincidência que ele está citando a ordem. Ele está citando a lei. Só que vocês têm que perceber que ele cita a lei citando as formas mais extremas de quebrá-las. E isso é importante entender, que um mesmo mandamento, ele tem várias formas de ser transgredido. Um mesmo mandamento tem várias formas de ser transgredido. Existem maneiras mais leves, existem maneiras mais pesadas, existem maneiras externas, existem no coração. Então, você deve pensar nos 10 mandamentos como 10 princípios. E esses princípios podem ser transgredidos de mais de uma maneira. Então, vou focar aí, vamos pensar em parricidas e matricidas. Está vendo aí no verso 9? Parricidas, depois eu vou falar de profano e religioso, mas eu quero focar a partir de parricidas e matricidas agora. O que é um parricida? Um parricida é alguém que mata o pai. E um matricida é alguém que mata a mãe. Então você vê pai e mãe. Então vamos pensar no quinto mandamento. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Aí você pensa, existe só uma maneira de desonrar o pai e a mãe? Tem várias maneiras de desonrar o pai e a mãe. Você pode desonrar eles xingando eles, falando palavrão para eles. Você pode desonrar eles se você, em Mateus 15, Jesus explica que você pode desonrar seus pais se eles estiverem passando necessidade e você não se importar em ajudá-los. Então tem mais de uma maneira de desonrar o pai e a mãe. Mas qual é a maneira mais extrema, terrível de desonrar o pai e a mãe? É se você matá-los. Então, se você xingar o seu pai e a sua mãe, você está desonrando eles? Tá. Mas é pior se você chegar ao ponto de tirar a vida deles. Aí você me pergunta, mas todo pecado não tem a mesma gravidade, o mesmo peso? Não. A Bíblia não ensina que todos os pecados têm a mesma gravidade e o mesmo peso. A Bíblia ensina que matar alguém é mais grave do que xingá-lo. Os dois é pecado. Os dois é pecado. Tem uma frase muito comum que diz nas igrejas: não existe pecadinho nem pecadão. Já ouviram essa? Isso é mentira. Alguns pecados são mais graves do que outros. Então, por exemplo, quando Jesus estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, ele falou para Pôncio Pilatos: quem me entregou a ti
tem mais pecado do que você. O pecado dele é maior. Então, todos os mandamentos, você vai perceber que existem forma. Não quer dizer que um não é pecado. Mas existem pecados que são mais graves. Quer dizer que para você chegar àquele ponto, você tem que ter um ódio maior no seu coração. Você tem que ter uma falta de respeito maior. Então, a maioria das pessoas, nós transgredimos todos os 10 mandamentos de alguma forma. Mas não é o mesmo nível de transgressão. E entender isso é importante para entender o que Paulo vai dizer sobre o Evangelho depois. Mas eu quero que vocês percebam que Paulo não está citando só o 5º mandamento. Ele está citando qual é a forma mais grave de quebrar o 5º mandamento, que é matando o seu pai ou a sua mãe. Parricida e marricida. Depois ele vai falar no verso 9 ainda, ele vai falar de homicidas. Né? Qual é a forma mais grave de quebrar o 6º mandamento? É se você tirar a vida de alguém, literalmente. Existem formas menos graves de quebrar o 6º mandamento? Sim. Se você xingar uma pessoa, falar uma palavra que humilhe ela, por exemplo. Você está quebrando o 6º mandamento, mas é menos grave do que se você puxar a faca e tirar a vida, porque ela sendo humilhada, pelo menos ela continua viva ainda e pode seguir a vida dela. E você vai ver que cada uma das coisas, ele vai citar o ato externo em sua forma intensa. Então, por exemplo, se a gente pensar em idolatria, existe aquela idolatria, às vezes, no coração, que a gente começa a idolatrar alguma coisa. Mas existem aqueles que vão levar isso além e vão criar toda uma religião em torno daquela idolatria. Isso é mais pesado. Porque aí não é algo mais que está só no seu coração. Você está levando isso a fundo e está enganando um monte de gente com aquela idolatria. Então, vocês têm que perceber que é como se fosse... Imagina que cada mandamento fosse um princípio. Cada mandamento é um princípio. E tem como você se afastar desse princípio mais longe, mais ou menos, um pouquinho. É tudo pecado, mas nem com a mesma intensidade. Então, vamos continuar. Depois ele fala o verso, porque ele já falou aí, parricida, matricida, 5º mandamento, homicida, 6º. Verso 10, fornicadores e sodomitas. Então, nós devemos lembrar que, lá no princípio, Deus criou macho e fêmea, e Deus instituiu a sexualidade, como é que a sexualidade do homem tinha que ser praticada dentro do casamento. Então, qualquer prática sexual que vai contra o que Deus instituiu em Gênesis 2, é um pecado contra o 7º mandamento. Então, 7º mandamento são 10 princípios, né? O 5º mandamento é o princípio pai e mãe. O 6º mandamento é o princípio vida. Então, tudo que for contra a vida está quebrando o 6º. O 7º mandamento, não adulterarás, são todos os pecados sexuais, se englobam dentro do 7º mandamento. Então, qualquer ato sexual fora do contexto do casamento, conforme Gênesis 2, desde pensamentos até a prática, são violações, transgressões do 7º mandamento. E aí eu quero que vocês reflitam que existem muitos tipos de prática, maneiras de violar isso, muitas maneiras, que vai desde o adolescente que ele quer se relacionar com a sua namorada, vai estar incluído porque ele não é casado com ela, até aquele que se relaciona com familiares,
um pecado que, para quem não sabe, é muito comum no Brasil. Desculpe te assustar, mas tem muito, isso acontece muito no Brasil. E até sodomitas. O que é a palavra aqui, sodomitas? Sodomitas são homossexuais, ok? Sodomitas são homossexuais. Essa palavra sodomita, ela remete a Sodoma e Gomorra. Eu quero que vocês abram em Romanos 1, que é um capítulo em que Paulo ele descreve isso de forma mais explícita. Romanos capítulo 1. Se você ver em Romanos 1, Paulo ele vai citar vários mandamentos também. Por exemplo, se vocês lerem Romanos 1, verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tá? Então, qual mandamento está sendo quebrado aí no verso 23? É o segundo mandamento. O segundo mandamento, você vê que é corromper a natureza de Deus. Você está representando de Deus de uma forma que ele não é. Então, o segundo mandamento é uma corrupção da natureza de Deus. E vocês vão ver aí que existe uma relação direta entre o segundo mandamento, que é a corrupção da natureza de Deus, com a sodomia, no verso 26. Ele vai dizer assim, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E aí vocês têm que entender então que o segundo mandamento, ele é uma corrupção da natureza de Deus, mas a homossexualidade, você vê aí que Paulo explica que é uma corrupção da natureza do homem. Então a ideia é que o homem tem uma natureza, assim como Deus tem uma natureza, e a homossexualidade corrompe a natureza do homem. Por quê? Porque no verso 26 ele fala do lesbianismo, no verso 26, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. O que quer dizer uso natural aí? No contrário da natureza. Se você observar, isso aqui é importante, se você observar a constituição da natureza humana, nós temos vários órgãos que eles têm várias serventias. Então, se você observar a boca está ligada ao intestino, tem um sistema, que é o sistema digestivo. Então, cada parte do corpo humano tem uma finalidade natural, que mesmo se você não crer na Bíblia, você pode deduzir observando qual é o natural. Então, quando ele diz no verso 26 que o lesbianismo, no verso 26, é contrário ao uso natural, se você parar para observar e refletir sobre os órgãos sexuais que cada um tem, você vai ver que o sistema sexual do homem, ele é feito para o sistema sexual da mulher. Você não precisa ser cristão para observar isso. Que o sistema sexual do homem, ele tem uma característica que complementa a mulher. E quando existe um homem com homem, essa complementação, estou falando de organismo, não estou falando de desejo. Eu estou falando da constituição do organismo, essa complementação não existe. Nos dias de hoje, deixa eu ensinar algo importante para vocês sobre isso. A tendência da sociedade é dizer o seguinte, eu quero desconstruir um pensamento aqui, é dizer, a única razão, o único motivo que alguém teria para ser contra a homossexualidade é se essa pessoa é cristã.
E eu quero provar que esse pensamento é errado. Esse pensamento faz parte da estratégia deles, mas eu quero mostrar em que sentido esse pensamento é errado. Vou mostrar para vocês. A maioria dos povos do mundo, sendo cristão ou não, são contra a homossexualidade. Você já parou para pensar nisso? Na verdade, os povos do mundo que a homossexualidade é mais aceita são os povos que o cristianismo tem mais influência. Talvez você nunca tenha... parece estranho. Por exemplo, no Brasil, a homossexualidade... O Brasil, vamos comparar. O Brasil existe mais... Historicamente, o Brasil tem mais influência cristã do que alguns países na África, que são pagãos. Vocês acham que nesses países na África, eles aceitam mais homossexualidade do que o Brasil? O Brasil aceita mais. Qual país aceita mais homossexualidade? Os Estados Unidos ou os países pagãos da Ásia? Historicamente, quanto mais pagão um país, mais politeísta, mais perseguição contra homossexuais tem. Quais foram os... Eu não estou dizendo que o cristianismo aceita homossexual. Entenda que você tem que desconstruir a ideia de que o único inimigo do homossexual é a igreja. Eles colocaram essa ideia na tua cabeça e você acreditou. Se o único inimigo do homossexual é a igreja, ou se o inimigo do homossexual é a igreja, quais são os países do século XX, vamos perguntar, no século XX, quais são os países em que a população era forçada a ser ateísta? Qual país do mundo que a população era forçada a não acreditar em Deus? União Soviética, era proibido ter religião. Não é só que o Estado era ateu, era proibido ter religião. Eles respeitavam os homossexuais por não ter religião? Não. A homossexualidade era morto na União Soviética. Na China, em 2021, os chineses, eles têm preconceito também. Não sendo cristão, o Estado chinês persegue. Procure os estados onde tem muito ateu, não quer dizer que vai ter homossexual. Então, existe uma ideia de que homossexual, o inimigo é a igreja. Se não tivesse igreja, estaria tudo certo. Isso é mentira. Eu não estou dizendo que a igreja não tem oposição. Estou dizendo que essa ideia de que só as culturas cristãs têm um problema com isso, não é verdade. Aí você fala, se os comunistas eram contra o cristianismo, qual base eles usavam para ser contra a homossexualidade? Eles usavam biologia. Eles não criam na Bíblia, mas eles diziam, olha, você tem esse órgão, a mulher tem essa, então contradiz. É isso que os comunistas diziam. Cuba, historicamente, quando teve a Revolução Comunista, matou todos os gays. Eles eram ateus, e eles eram contra o cristianismo, e eles matavam gay mesmo assim. Os países em que os gays são mais bem tratados são os países historicamente cristãos. Cristãos. É claro que o movimento LGBT, ele precisa ter uma retórica, um argumento. Ele vai dizer, porque ele está no meio dos países cristãos, ele precisa argumentar isso, que os cristãos são os grandes inimigos. Mas são nesses países que eles têm mais direitos. Nos países comunistas não tem direito, nos países islâmicos não tem direito, nos países que adoram um monte de Deus também não. Só na Inglaterra, um dos países mais cristãos da história, nos Estados Unidos, no Canadá, pesquisa a história desses países. Não quer dizer que todo mundo era cristão, não é isso que estou falando, mas é onde tinha mais igreja. E eu creio que nós podemos encontrar uma razão histórica para isso. Aí teria que entrar em história, mas eu quero que vocês entendam que povos pagãos, tinha uns que aceitavam, mas nem todos. Eu estava vendo esses dias sobre tribos indígenas. Tem algumas tribos indígenas que eles viam que a criança, se tivesse algum jeito que eles não gostavam, já enterrava. E já encerrava ali mesmo.
Às vezes tribos que nem tinham contato direito muito com o cristão, não. Então tome cuidado com o que você defende. Aí eu pergunto, se o cristianismo acabar no mundo, não vai acabar, tá? Mas o que eles querem é que acabasse. O que eles querem é que acabasse. Vocês acham que se o cristianismo acabasse, seria substituído por um sistema de grande amor e misericórdia? Isso é ilusão de ativista. Porque quando o cristianismo acabou em Cuba, quando o cristianismo acabou na Rússia, não veio o sistema de misericórdia, não. Veio os maiores chacinas da história. E ninguém tinha misericórdia com gay, não. E sabe o que eles estão fazendo agora? Eles pegaram um pastor lá de Minas Gerais e estão denunciando o homem. E eu pergunto, o que esse homem fez contra os gays? O que esse homem fez de tão terrível? Eles estão denunciando o homem, porque ele falou um monte de coisa. Vocês querem que o cristianismo acabe, mas não pensem que vai ser instituído o paraíso. Porque os cristãos não pensem que eles eram os caras maus e os pagãos os bonzinhos, não. Onde os pagãos teve o poder, os gays foram mais perseguidos. Sofreram muito. E aí eu quero entrar no seguinte. Volte lá em 1 Timóteo. A próxima coisa que Paulo diz, roubadores de homens. O que é roubadores de homens? Vai ter a ver com o que eu vou falar sobre sodomitas. Roubadores de homens não é quem leva algo de um homem, mas é o que nós conhecemos como sequestradores e traficantes de escravos. Ok? Sequestradores e tráfico de escravo. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com outro assunto que eu vou falar aqui. Na história do mundo, muita gente pergunta assim, muita gente pergunta. Na história do mundo, por que é que nações que tinham influência cristã, como o próprio Brasil, que tinha influência cristã, por que esses povos tinham, também muitas vezes tiveram escravos? Essa pergunta está errada. Deixa eu reformular a pergunta para você. A pergunta não é por que esses povos tinham escravos. A pergunta é por que é que nesses povos a escravidão acabou. Por que é que nesses povos a escravidão acabou? Por quê? Porque não é que o Brasil tinha escravo, que a Inglaterra, que Estados Unidos, que o Canadá. Essa não é a questão central. Porque, na verdade, todos os países do mundo praticavam escravidão. Todas as nações e os povos do mundo praticavam a escravidão. Os africanos se escravizavam, os chineses escravizavam, todos os povos. A pergunta é, por que é que 2 vezes na história do mundo, 2 vezes, a escravidão foi abolida nos países de maior influência cristã? E a segunda pergunta, quem é que promoveu essa abolição? Então não quer dizer que em todos esses países as pessoas eram todas cristãs, não é esse o ponto. Até porque se fosse mesmo, nem teria. Mas é que nesses países os cristãos tinham força suficiente para lutar. Pegue o nome dos primeiros abolicionistas. Em qualquer país em que existiu a abolição da escravatura, comece a pesquisar quem eram as pessoas. A maioria eram pastores, membros das igrejas. É assim que o movimento abolicionista começou, e 2 vezes. No tempo do Império Romano, quando o cristianismo cresceu no Império Romano, os cristãos aboliram a escravidão no Império Romano. E aí a Europa não tinha mais escravidão. Por séculos, a Europa não tinha escravidão. Quando é que voltou a existir escravidão na Europa? Quando começaram os europeus a ter contato com povos pagãos
onde essa escravidão existia. E aí eles se corromperam e entraram também, roubadores de homens. Mas pesquise sobre como os primeiros abolicionistas combatiam a escravidão. Eu vou ler aqui, eu sei que já estou passando a minha hora, mas eu quero ler aqui um trecho de um sermão que foi pregado pelo reverendo Alexander MacLeod, que ele era pastor da Igreja Presbiteriana Reformada de Nova York, no tempo da escravidão. Vou ler o sermão dele, para vocês lerem como é que ele aplicava isso daqui. Deus é onipotente. Sua onipotência é necessária e independente de qualquer outro ser. Ele é a fonte da qual todo poder flui. Qualquer força física exercida pelo homem é derivada de seu Criador. No exercício do poder natural, o homem está subordinado à lei de Deus. Ele, de fato, é um agente livre, mas a divina lei cerca a sua esfera de ação e marca os limites dos quais ele não pode ultrapassar sem ser punido. Exercer suas forças naturais sob a direção da lei é certo, mas exercer qualquer força derivada de Deus contrária à sua vontade declarada é errada. Tudo que foi concedido por Deus à família humana refere-se aos direitos do homem. Fora disso, contrário à lei de Deus, o homem não pode reivindicar ter qualquer direito. Aí ele vai dizer: aquele que, sem autoridade da lei de Deus, quebra as barreiras da lei e, com força física, priva o seu próximo de liberdade, é o inimigo de Deus e do homem. Então veja que o argumento dele aqui contra a escravidão, na cidade de Nova York, pastor da primeira igreja presbiteriana reformada em em Nova York, né? Eu pergunto para vocês, quem eram os abolicionistas de Nova York? Eram os pastores, eram os membros da igreja, pregando esses sermões, é assim que começou. E os sermões deles eram baseados nas leis de Deus. Eles diziam: a lei de Deus é essa, não pode roubar homem, você não pode forçar alguém a trabalhar com você, porque a lei de Deus é essa. E os pagãos, o que os pagãos iam dizer? Por acaso os deuses dos pagãos estavam preocupados com a liberdade do homem? Por acaso os deuses dos pagãos criaram o negro para dizer que o negro tem que ser livre? Os pagãos não estavam preocupados com isso. Quem eram os abolicionistas nesses lugares, que depois levou para o mundo inteiro? E aí eu pergunto para vocês, eu quero finalizar esse trecho da lei, semana que vem a gente vai falar no Evangelho. Alguns perguntam, né, nessa pauta que a gente falou do movimento LGBT, alguns perguntam assim, o cristão, ele pode, eu falei aqui da pauta contra a escravidão a partir da lei de Deus, mas o cristão, ele pode defender as pautas LGBT, ou seja, as pautas sodomitas. Vocês acabaram de ler aqui o reverendo Alexander MacLeod, ele fala que o homem, a parte da lei de Deus, não tem direitos. Então, se eu falar assim, eu tenho o direito de escravizar esse povo aqui. Aí o Alexander MacLeod falaria: não, você não tem, porque a lei de Deus é contra a roubadura de homens. Você não tem, e Jesus diz que digno é o trabalhador de seu salário. Então, para a gente saber se a gente deve defender as pautas LGBT, a gente tem que se perguntar: a gente tem alguma base na lei de Deus para defender essas pautas?
Porque se não tem, a gente tem que se perguntar, a gente está defendendo isso com base no quê? Porque se for com base no homem, o homem pode inventar o que ele quiser. E toma cuidado ao defender que é com base no homem, porque o homem inventa o que ele quiser, é só ele ter poder. Existem alguns que dizem assim, eu não defendo as pautas mais aberrantes, como criança de 2 anos trocar de sexo, que alguns defendem. Eu não defendo isso, mas eu defendo que os gays, os homossexuais, não devem apanhar na rua, ou ser agredidos, ou sair por aí sendo humilhados. Então, essa pauta do movimento LGBT, a gente não poderia defender essas coisas assim? A questão é que essas partes não fazem parte, na verdade, de uma pauta LGBT. Elas fazem parte do 6º mandamento. Vou te explicar. O homossexual, ele tem o direito de não ser agredido, de não ser humilhado e assim por diante, não é por ser homossexual, mas é porque Deus deu a ele uma vida. E Deus, nessa vida, quer que todas as vidas sejam protegidas. Então, é contra a lei de Deus homicídio ou violência. E isso inclui violência verbal, como nós vimos no Sermão do Monte. Mas, para você dizer que existe um direito por ele ser homossexual, você está dizendo que esse direito é derivado da homossexualidade dele, e não é. Quem mais tem esse direito? Eu, por exemplo, eu condeno, não eu, mas Jesus, nós condenamos como ídolos todas as falsas religiões. Então, todo mundo que adora qualquer pessoa que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para mim é idólatra. Isso não significa que eu quero sair por aí agredindo idólatras. Pelo contrário, eu posso até, e na verdade eu quero que esses idólatras fiquem bem, que vivam bem, e se for da vontade de Deus, que eles se convertam e venham a Jesus Cristo. O que estou querendo dizer? É que se colocar contra uma prática, não quer dizer que vocês odeiam essas pessoas. Então, você me perguntava, você tem, pastor Frank, algum ódio por sodomitas? Zero, nenhum. As suas práticas são contrárias à natureza. É contrário à natureza, porque a sexualidade humana não é essa. Mas, da mesma forma, eu não tenho ódio por pessoas que é do candomblé. Se você falar que o Deus do candomblé é falso, então quer dizer que você odeia aquela pessoa, que você não acredita nos seus direitos. Realmente não acredita em direitos derivados do candomblé, baseado naquela divindade. Mas não quer dizer que eu não defenda que aquela pessoa tenha uma vida que seja protegida da violência, da humilhação e tudo mais. Então, a gente tem que dividir o que realmente é um direito LGBT e o que é um direito humano. Os direitos humanos, como o grande pastor aqui nós vimos, nós temos que defender. Mas aquele povo lá na África é idólatra. Sim, mas não quer dizer que ele possa ser escravizado por isso. São direitos humanos. Então, comecem a raciocinar sobre direitos derivados dos mandamentos de Deus. Você vai ver como que existem direitos humanos. Aliás, a ideia de direitos humanos, historicamente, tem origem também no cristianismo. Se você vai ler lá nos primórdios, a ideia de que todos os povos têm direitos por serem humanos. Então, por ser humano, todo homossexual, ele tem direito à vida, que isso inclui a sua integridade física, ele tem o direito à propriedade, a comprar e vender. E ele tem também
o direito ao casamento. Ele tem direito ao casamento, só que com pessoa do mesmo sexo, não é casamento. Ele tem direito de se casar, se ele quiser, com alguém do sexo oposto. O que ele não tem é o direito de mudar o significado do casamento. Se vocês entenderem isso sobre os direitos humanos, vocês vão entender que, na verdade, as pessoas que vão melhor tratar os homossexuais têm que ser os cristãos. Se você entender a lei de Deus. Porque nós vamos defender o seu direito à vida, à propriedade, à verdade, ou seja, ele não deve ser enganado, ele não deve ser caloteado. Isso aqui é a verdadeira base dos direitos das pessoas, de todos os homens. Agora, comece a brigar com Deus, comece a discutir com Deus e querer direitos além do que Deus deu, direitos onde serão maltratadas crianças, que vocês vão ver como que é terrível querer brincar com Deus, o como que é terrível querer mexer com as coisas que Deus criou. Então isso, meus irmãos, é a doutrina da lei. E por que Paulo fala dessas transgressões da lei de forma tão intensa? Porque ele vai mostrar que esse entendimento correto da lei vai nos conduzir ao Evangelho. Vai nos conduzir ao Evangelho, onde os parricidas, os matricidas, os homicidas, os sodomitas, os roubadores de homem, todos eles podem ser salvos. Todos eles podem ser salvos. Então a lei não é aqui para dizer esses não podem ser salvos, mas é para dizer quem é que Jesus veio salvar. Quem é que Jesus veio salvar? Vocês conhecem aquele hino, muita gente conhece aquele famoso hino, né? Maravilhosa Graça, né? Amazing Grace, que é em inglês, Maravilhosa Graça, é um hino muito bonito. O que pouca gente sabe é que muita gente sabe que o autor desse hino foi o John Newton. E o John Newton, ele era um pastor na Inglaterra e ele era um abolicionista. O que muita gente não sabe é que o pastor John Newton, antes de ser pastor na Inglaterra, antes de escrever Maravilhosa Graça, ele era um traficante de escravos. E ele traficou muitos escravos para o continente americano. Até que ele entrou num barco e pregaram isso daqui para ele. E ele abandonou o barco, foi ser pastor na Inglaterra e passou a combater isso na Inglaterra. Muitos dos santos que nós conhecemos na história da igreja, John Newton, pessoal, muita gente não sabe dessa parte dele. Muitos dos santos que nós conhecemos eram tudo isso daqui. Existem grandes homens na história da igreja que foram sodomitas. E muita gente não sabe. Só lembra da parte boa. Que foram roubadores de homens, mentirosos, homicidas. Jesus Cristo veio para salvar até mesmo o apóstolo Paulo, o principal dos pecadores. Mas nós vamos se aprofundar nisso na semana que vem. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pela tua lei, porque na tua lei tu revelas a nós a graça do Evangelho, tu nos conduz à graça do Evangelho. Porque na lei nós somos informados por que é que nós precisamos de um Salvador. Por que é que nós precisamos de um Redentor. Por que é que nós precisamos da tua maravilhosa graça. Que nós venhamos, Senhor, não deturpar a lei, como se ela fosse um instrumento para a nossa destruição, mas que nós venhamos entender que ela foi dada para nos conduzir a Jesus. No nome dele nós oramos. Amém.